A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o substitutivo do deputado Eliseu Padilha ao Estatuto das Famílias. A proposta retira todo o direito de família do Código Civil, estabelecendo lei especial. A repórter Mariana Pschitke conversa ao vivo com o deputado. Mariana, quais são as principais modificações sugeridas pelo relator? Adriana, um dos principais destaques, que na verdade o deputado teve que retirar do texto por uma falta de acordo, e que é o que todo mundo lembra quando fala do Estatuto das Famílias, era o que previa a regularização da união homossexual, união estável entre os casais homossexuais. Deputado, isso não houve acordo, né? Houve avanço em outros pontos? Nós, infelizmente, não conseguimos dar ainda a esse nosso estatuto aquilo que outros países aqui na América Latina e no mundo de um modo geral têm conseguido. Nós não conseguimos regrar situações fáticas que são incontestes, mas, de outra parte, e aqui vem um aspecto positivo, nós conseguimos regrar, sim, os efeitos patrimoniais e os efeitos sociais, direitos e obrigações das relações fáticas que existem entre homem e mulher. Tudo isso está regrado, tudo que se possa imaginar. Inclusive, vamos admitir, uma pessoa que ainda não tenha logrado conseguir o seu divórcio e mantém uma relação estável, uma união estável com uma outra pessoa, todos os efeitos estão garantidos nessa nossa nova legislação. Nós estamos reconhecendo várias hipóteses na união estável dos efeitos patrimoniais, significa dizer a participação nos bens, acontecerem desde o início da relação, coisa que antes ainda não era possível. Na questão dos alimentos, nós estamos regrando os alimentos de forma que o título representativo dos alimentos possa ser protestado num cartório de protesto de títulos, e com isso toda a sociedade fica sabendo que aquela pessoa não está pagando os alimentos. Nós estamos procurando, com esta lei, dar passos adiante, muitos passos foram dados. Queremos aqui agradecer a grande contribuição do IBDFAM, do Instituto Brasileiro do Direito de Família, e temos convicção que o avanço possível foi feito. O Brasil ainda tem que avançar bastante. Aqui quero consignar, nós falávamos aqui anteriormente, são muitos os casos em que nós não conseguimos legislar porque não há acordo político para que a legislação seja construída, e o Poder Judiciário acaba tendo que regrar situações que são fáticas. Nós, na minha opinião, o Congresso Nacional, que é a casa de ressonância da voz e do sentimento do povo brasileiro, nós deveríamos conseguir regrar, por exemplo, a questão da adoção por homossexuais, que o Tribunal já reconheceu. Eu penso que tudo aquilo que a jurisprudência já caracterizou é sinal de que nós estamos atrasados. Se nós não conseguimos regrar aquilo que o judiciário já está tornando como jurisprudência consolidada, é óbvio que o legislador está atrasado em relação aos fatos sociais. Mas, em resumo, este estatuto é um grande passo avante. O IBDFAM nos deu ampla cobertura no que parecia ser, sob o ponto de vista nacional, latino-americano e internacional, avanços importantes. Nós renovamos aqui o agradecimento e agradecer a todos os parlamentares, inclusive aqueles que discordaram. Nós tivemos discordâncias, tivemos pessoas que achavam que não poderíamos votar determinados avanços, mas este é o processo democrático. A minoria fala, grita e a maioria vota. Agora, então, nós acabamos votando. Deputado Eliseu Padilha, o deputado Bispo Tenura, do Democratas de São Paulo, disse que vai recorrer contra a aprovação da matéria. Ele argumentou que a reunião da CCJ na tarde de ontem não seria válida. De acordo com o parlamentar, a reunião não foi aberta às 10 horas porque não havia quórum. Portanto, não poderia ter sido realizada à tarde sem uma nova convocação. Este questionamento procede? Bem, primeiro eu quero aqui deixar muito claro o meu respeito, minha consideração ao deputado Bispo Tenuto, a sua iniciativa. Ele tem que defender determinadas posições absolutamente compreensíveis. Agora, sob o ponto de vista regimental, eu tenho convicção absoluta que nós agimos com correção. Nós abrimos o livro de inscrição pela manhã, havia uma sessão extraordinária no plenário, com ordem do dia. Todos os parlamentares sabem, todos que trabalham nessa casa sabem que, havendo ordem do dia no plenário, não pode acontecer votação. Deixamos as inscrições em aberta à tarde, deixamos as inscrições em aberto à tarde, quando atingimos o quórum, não havia em determinado momento sessão
com ordem do dia no plenário, abrimos a nossa reunião. Absolutamente normal e regimental. Compreendo a posição do bispo. Acho que ele tem todo o direito de adotar a medida que está adotando, mas eu tenho convicção plena que estamos corretos. Deputado, o Estatuto da Família também muda a questão de reconhecimento de filhos fora do casamento. Como é que vai ficar? Veja, a filiação é um fato. E pelo fato de que nós tínhamos, em outros tempos, a necessidade da filiação legítima estar sob o abrigo do matrimônio, do casamento, não afastava que pessoas tivessem filhos fora do casamento, que pessoas que tivessem filho, inclusive, com várias uniões. E isto não poderia continuar sem o reconhecimento do nosso sistema jurídico. Nós incorporamos, e acho que isto não resta nenhuma discussão, que há a responsabilidade de quem é pai ou é mãe esteja sob o amparo do casamento ou não. Nós colocamos isso e achamos que estamos agindo com absoluta correção. E eu acho que nós temos que nos acostumar que as realidades sociais não podem ser ignoradas pela sociedade como um todo, e muito menos pelo Congresso Nacional, que é a caixa de ressonância do que acontece na sociedade brasileira. Nós temos que ter coragem, mais do que isso, acho que temos que ter dignidade de colocar na legislação, regrar as situações que a vida está trazendo. Estejam elas sob o abrigo de princípios religiosos, de princípios que em outro tempo poderiam parecer pouco éticos, mas a realidade fática, as pessoas que acabam sendo fruto de determinadas situações, uma filiação fora do casamento. É óbvio que essa pessoa tem que ter o amparo do arcabouço jurídico nacional. E é isso que nós estamos fazendo. É o que acontece também, deputado, com o divórcio, por exemplo, né? O que muda na separação judicial a partir do Estatuto da Família? Veja, nós já não temos mais a separação, nós acabamos abolindo, porque a separação, ela hoje é absolutamente dispensável, né? O que nós temos ainda é a separação de corpos, né? Nós temos a separação de corpos, que ela está caracterizada, vem sendo regrada ainda, porque a separação de corpos, no caso de vamos lá, por quê, né? Por que se manteve a separação de corpos, então? Vamos lá, em um casamento, na medida que se estabelece uma relação estável fora com a pessoa com a qual não é casado, este momento da separação de corpos é muito importante para mostrar, bem, mas continua casado, agora tem a separação de corpos, é óbvio que pode estabelecer uma união estável com outra pessoa. Então, a separação de corpos, ela é importante para efeitos patrimoniais e também para o efeito de estabelecer-se uma nova relação. O Estatuto avança, inclusive, no divórcio de pessoas com filhos menores, desde que haja acordo, é isso? Perfeito. O divórcio e a relação com os filhos, sob o ponto de vista da tratativa contratual, nós abrimos todas as possibilidades. As partes podem estabelecer por contrato como se faz essa relação, independentemente de tudo que se tinha antes. Também nós estabelecemos a possibilidade de ser considerado uma família a entidade monoparental, quer dizer, só a mãe com os filhos ou só o pai com os filhos, aquela necessidade que se tinha em outros tempos daquela autorização para viagem, por exemplo, é algo que nós estamos aqui retirando. Estamos procurando fazer com que a legislação avance diante da realidade social com a qual o Brasil convive já há tanto tempo. Deputado Eliseu Padilha, o senhor foi relator do Estatuto das Famílias, mas também presidente da CCJ ao longo de todo esse ano. Que balanço o senhor faz dos trabalhos aqui na comissão? Veja, ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um balanço coletivo, colegiado, né? E nós tivemos cerca de 1.400 projetos apreciados neste ano, um ano eleitoral. Nunca, em nenhum ano eleitoral, se apreciou a metade do número de projetos que nós apreciamos este ano. Avançamos muito, enfrentamos temas polêmicos, temas complexos, exemplo, o Estatuto da Família, mas tantos outros. Nós também, a lei do ficha limpa foi construída aqui a muitas mãos, construímos uma lei que se fez aqui na CCJ em 20 dias, com centenas de reuniões em 20 dias. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça, neste ano de 2001, já havia, no ano de 2010, no ano de 2009, nós já havíamos batido todos os recordes. Agora, em 2010, ainda aceleramos, mesmo se tratando de um ano de eleições. Portanto, eu acho que esta comissão tem muito os seus membros, todos os seus membros, os servidores da casa, quem eu aqui quero elogiar, reconhecer o seu altíssimo
e qualificado trabalho. Acho que o trabalho foi de uma qualificação elevadíssima de parte de todos os servidores e nós, parlamentares, fizemos jus a esse trabalho. Todos aqui se empenharam, eu quero dar o testemunho de um avanço muito grande, fruto desse trabalho conjunto e coletivo. A presidência, a mesa diretora, ela acaba sendo uma ressonância do que é o conjunto. Nós, claro, na medida do possível, procuramos puxar, mas votamos como nunca, aprovamos temas complexos, dei o caso do Ficha Limpa, dei o caso agora do Estatuto das Famílias e sei que essa comissão continuará sendo, fazendo jus àquilo que ela é, a mais importante comissão da Câmara dos Deputados. Deputado Eliseu Padilha, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Adriana.